As atas do Fed divulgadas na quarta-feira tiveram um tom mais hawkish do que o esperado. O aumento da taxa em junho se tornou uma possibilidade novamente. Muitos analistas foram pegos de surpresa e os mercados sofreram um impacto direto. Vamos começar com o gráfico semanal da Fingraphs para o par euro-dólar, que mostra a perspectiva para os próximos trimestres. Como podemos ver aqui, houve uma enorme venda generalizada entre 2014 e 2015, e desde então, a reação tem sido bastante moderada. O par não conseguiu alcançar sua meta de correção, entre 1,17 e 1,24. No momento, o período alocado para essa correção para cima está terminando. Portanto, estamos entrando em uma zona de risco, onde poderíamos retomar a tendência de baixa. O gráfico diário traz a perspectiva para os próximos meses, e o par ainda está em um movimento impulsivo de alta. Entretanto, o Price Action está ameaçando essa força. Como podemos ver, se traçarmos uma ilha de tendência entre essas duas mínimas, chegaremos a um ponto de ruptura de cerca de 1,12. Na quinta-feira, se tivéssemos rompido para baixo, uma venda generalizada poderia ter sido desencadeada. Aqui já podemos ver as premissas para essa venda generalizada no gráfico de horas, que traz uma perspectiva para as próximas semanas. As atas da reunião do Fed, que tiveram um tom mais hawkish do que o esperado, aceleraram esse movimento, mas esperamos que o par continue abaixo de 1,12 e existe a possibilidade de uma queda para níveis próximos a 1,10. Nós estamos em um nível de suporte importante. Portanto, notamos um exagero da posição de sobrevenda no índice de risco e, essencialmente, acreditamos que a tendência de baixa esteja estabelecida. Resumindo, temos uma correção para cima no gráfico semanal, que está possivelmente chegando ao fim. No gráfico diário, temos uma tendência de alta, que talvez esteja ameaçada, e no gráfico de horas, temos uma tendência de baixa estabelecida. Agora, passando para o par dólar-iene, temos uma situação parecida. O par dólar-iene chegou um pouco mais longe e atingiu um nível de suporte importante, que poderia ser o ponto de início de uma recuperação. No gráfico semanal, podemos ver que o par teve uma correção para baixo a partir do segundo trimestre do ano passado e chegou a uma zona-alvo de correção entre 1,12 e 1,0377. Dito isso, se rompermos o nível 1,0377, provavelmente teremos mais queda, mas no momento, atingimos níveis de suporte. No gráfico diário, a situação também é interessante. O par ainda está em tendência baixista, mas já atingiu suas metas. Aqui podemos ver que a queda impulsiva já terminou e os dois envelopes estão se tocando. O índice de risco está sobrevendido, o que significa que o nível está exagerado. A reação está começando e, idealmente falando, gostaríamos que o par superasse as máximas anteriores, de cerca de 111,50, para que a reversão para cima fosse confirmada. No gráfico de horas, esse movimento já está avançado e podemos ver que as projeções para os preços apontam para níveis acima de 112 e possivelmente 114 nas próximas semanas. Resumindo, temos uma correção para baixo no gráfico semanal, entrando em uma zona de suporte. No gráfico diário, notamos uma queda impulsiva também em uma zona de suporte. E no gráfico de horas, vemos o início de uma reversão para cima. Em se tratando de equities, no gráfico semanal, podemos ver que desde o segundo trimestre do ano passado, o S&P 500 tem estado em uma correção de longo prazo. Nós vimos uma boa recuperação nesta primavera, mas a expectativa é de que haja alguma reversão e que possivelmente o índice alcance uma zona-alvo de correção novamente. A postura mais hawkish do Fed poderia dar impulso a esse cenário, porque vai gerar preocupações em relação à sustentabilidade dos aumentos da taxa de juros e provocar uma reversão nesses ativos de risco. É possível que estejamos começando a ver essa reversão no gráfico diário para o S&P 500.
O índice ainda está em uma tendência de alta, com uma meta bastante agressiva, e podemos ver que o Price Action e o oscilador estão se revertendo. No Price Action, é possível que haja um padrão de reversão cabeça e ombros, o que poderia nos levar a uma correção ainda mais baixa. Portanto, nós acreditamos que esse movimento de alta já tenha atingido sua máxima, e agora esteja em uma reversão que poderia durar até junho. Essas metas são possíveis, mas isso aconteceria mais no futuro. No gráfico de horas, essa correção já está bem avançada e parece que ainda temos algumas semanas pela frente. Uma queda para níveis próximos aos 2.000 a princípio seria possível. Apesar desse exagero que vemos aqui, acreditamos que a tendência baixista esteja estabelecida. Resumindo, temos uma correção para baixo no gráfico semanal, para cima no gráfico diário e, novamente, uma tendência de queda impulsiva no gráfico de horas. Eu diria que tenhamos retomado uma tendência de queda após um período de pullback. E por último, vamos dar uma olhada no ouro, que parece estar encurralado no momento. Por um lado, o metal é um ativo defensivo e se beneficiou da recuperação das commodities. Por outro lado, o ouro é denominado em dólares, portanto, se a moeda americana começar a se fortalecer, o ouro vai sentir a pressão. Nós começamos uma correção para cima e praticamente alcançamos as metas, mas ainda não sabemos se essa correção já chegou ao fim ou se o mercado está em alta, porque precisaríamos superar essas metas de correção de cerca de 1.410 para uma confirmação. No momento, nesse gráfico semanal, estamos em uma correção para cima, que ainda não parece ter terminado. No gráfico diário, a análise é parecida, mas estamos em um movimento impulsivo de alta, e ainda temos mais espaço para que a tendência continue, podendo superar o nível 1.300. Ao mesmo tempo, nós alcançamos um nível de exagero com os dois envelopes se tocando e uma posição de sobrecompra no oscilador. No gráfico de horas, podemos notar que estamos em uma posição neutra. Ainda estamos em uma tendência de alta, mas não há metas, o que significa que estamos passando por uma reversão e que talvez estejamos nos aproximando de um importante nível de suporte das mínimas do período de consolidação anterior. Nós já superamos o nível de suporte das máximas anteriores dessa consolidação. Portanto, se os preços caírem para abaixo de 1.226, é possível que a tendência de queda para o ouro se estenda. Resumindo, a correção da commodity ouro, que é um ativo defensivo, parece ainda não ter terminado no gráfico semanal. No gráfico diário, também há um movimento impulsivo de alta. E se o dólar estiver em uma correção para cima, o ouro será prejudicado, o que poderia provocar uma importante correção intermediária. Isso é tudo por hoje. Até mais!